A história de Levi, o terceiro filho de Jacó e Lia. A minha fala pausada é por conta das legendas. Levi foi o terceiro filho de Jacó e Lia. O texto bíblico nos revela pouco mais sobre Levi do que faz sobre a maioria dos seus irmãos. Porém, o suficiente para indicar que ele era um homem destemperado e vingativo. Quando Siquém, o príncipe de Hamor, violentou Adiná, irmã de Levi, ele e Simeão atacaram a cidade e mataram todos os homens, incluindo o rei e o príncipe que a desonrara. Por sua vingança, eles foram castigados por Jacó, porque isso forçou a toda a tribo a se mudar do lugar onde haviam se instalado. Levi também estava entre aqueles que venderam o irmão mais jovem, José, aos ismaelitas, mercadores de escravos. Porém, sua participação nesse episódio não é revelada. Na bênção que dara a seus filhos em seu leito de morte, Jacó abençoou a Judá e José, dos quais descenderam duas tribos, Manassés e Efraim, mas amaldiçoou Simeão e Levi por serem homens violentos, profetizando que eles seriam dispersos entre os demais irmãos. Levi foi importante não por seus feitos, mas por ser o patriarca da tribo dos levitas, da qual vieram Moisés e Arão. Levi teve 3 filhos, Gerson, Coate e Merari, cada qual gerando uma subtribo responsável por tarefas específicas no tabernáculo do Senhor e de Davi, bem como no templo que Salomão edificara em Jerusalém. Moisés era da linhagem de Coate e foi da descendência de Levi que ele incumbiu de assassinar 3.000 hebreus no deserto após terem adorado ao bezerro de ouro. Moisés estabeleceu os levitas como sacerdócio hereditário, e isso os colocou em uma posição única, pois parece que, confirmando a veracidade da profecia de Jacó, eles se dispersaram entre as demais tribos. No Antigo Testamento, lemos sobre sacerdotes levitas, oriundos de Efraim, Judá, Benjamim, Manassés e outras tribos. Em função do seu singular papel sacerdotal, os levitas não possuíam um território tribal que fosse só deles, como todas as outras tribos. Pelo contrário, eles eram mantidos pelos outros. Entretanto, essa era uma troca justa, já que o sacerdócio era uma posição poderosa e lucrativa. Deus revelou a Arão que assim seria, quando disse: "Você não terá herança na terra deles, nem terá porção entre eles. Eu sou a sua porção e a sua herança entre os israelitas. Dou aos levitas todos os dízimos em Israel, como retribuição pelo trabalho que fazem ao servirem na tenda da congregação ou na tenda do encontro, como está registrado em Números capítulo 18, versículos 20 e 21. Além do dízimo, Moisés deu-lhes cerca de 48 cidades em toda a terra, em troca pela oferta de sacrifícios que fariam pelo povo e pelo ensino da lei. Após a rebelião das 10 tribos do norte, que resultou na separação de Israel em 2 reinos, o reino do norte de Israel foi tomado pelo paganismo, culminando com a permissão de Jeroboão I, para que homens
não pertencentes à tribo dos levitas oferecessem sacrifícios. Pior que isso, ele mesmo ofereceu incenso no santuário de Siquém. O fato de um rei reservar a si mesmo a prerrogativa de oferecer tal oferta foi considerado como blasfêmia e uma violação direta da lei, pois esse era um direito apenas dos levitas. Como resultado, a maioria dos levitas abandonou Israel e se instalou no Reino do Sul, em Judá, onde muitos serviam no templo de Jerusalém. Com o passar dos séculos, o sacerdócio hereditário levítico tornou-se corrupto e voltado para si, perdendo gradualmente toda a autoridade que detinha. O alto clero, bem como as posições sacerdotais elevadas, ficaram reservadas a uma única família, os Adoquitas, e o sacerdócio levítico degenerou, tornando-se pouco mais que funções inferiores nas operações gerais do templo. Ora, os levitas que tanto se distanciaram de mim sofrerão as consequências da sua iniquidade, palavra do soberano Senhor, e não se aproximarão para me servir como sacerdotes. Contudo, eu os encarregarei dos deveres do templo e de todo o trabalho que nele deve ser feito. Em geral, o sacerdócio era mantido de maneira displicente pelos judeus, especialmente após o exílio, e eles buscavam aconselhamento espiritual com os rabinos. Não obstante, eles continuaram a apoiar e com frequência temer os seus sacerdotes, porque acreditavam que o sacrifício e o culto no templo eram necessários para a sobrevivência de sua nação e religião, já que pela lei apenas os sacerdotes é que podiam realizar tais cerimoniais. No tempo de Cristo Jesus, o sumo sacerdote detinha um poder extraordinário e uma posição altamente lucrativa, sendo que poucas pessoas ousavam confrontá-los ou interferir com as funções do templo. Apenas o rei e o governo romano suplantavam seu poder. Poucas décadas mais tarde, porém, o templo foi completamente destruído e os judeus foram dispersos e o sacerdócio levítico foi extinto para sempre, como tinha determinado o Senhor. Desde então, a liderança espiritual do judaísmo em todo o mundo tem estado nas mãos dos rabinos, situação que não deverá ser alterada tão cedo até a vinda do Senhor Cristo Jesus. Esta é a breve história de Levi, o terceiro filho de Jacó e Lia. Que a paz de Cristo Jesus seja convosco. Amém.